se organiza o tríduo pascal. É uma pena que, em geral, as pessoas não prestem atenção a isso. Tríduo, 3 dias. Mas a gente só vai entender se lembrar como é que os judeus contam os dias. Para o judeu, o dia não começa à 00:01, como a gente. Para o judeu, o dia começa quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. O dia começa ao entardecer. Por isso que no livro do Gênesis se diz: houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Isso entrou na liturgia cristã, ainda deixou alguns rastros. Por exemplo, todas as solenidades começam na véspera. Por que na véspera? Pelo costume judaico. O domingo começa ao entardecer do sábado. Então, qual é o primeiro dia do tríduo? A quinta sexta-feira santa. O que se celebra neste primeiro dia do tríduo? Tem que entender um pouquinho antes a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus tem 3 partes. Os judeus eram escravos no Egito. Primeira situação. Deus os fez atravessar o mar. Segunda situação. Eles saíram livres do outro lado, cantando glória a Deus. Vejam, os judeus passaram da escravidão no Egito para a liberdade, mas passaram atravessando o mar, e o mar significa morte. Do mesmo modo, Jesus fez a Páscoa dele. Jesus saiu deste mundo como os judeus, os israelitas, saíram do Egito. E para Jesus esse mundo era uma escravidão? Era, porque ele, sendo Deus, abaixou-se, esvaziou-se, fez-se pobre para nos enriquecer e tomou a forma de servo. Jesus, tendo a forma de Deus, Criador infinito, tomou a forma de homem, de servo. Mas não só isso, encontrado na forma de servo, fez-se obediente ao Pai até a morte. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. É a morte de escravo, é a morte da gentalha, é uma morte vergonhosa, você fica exposto, e é uma morte em banho-maria. Foi traído, foi incompreendido, enfrentou a solidão. Jesus foi um homem só. No fim está sozinho no horto, pede aos 3 preferidos dele que venham rezar com ele. Os 3 vão dormir e o deixa sozinho. E grita pelo Pai, e o Pai não responde, se cala. Esse é o primeiro dia do tríduo. Jesus está na escravidão da morte e vai se entregar por nós. Ele se entregou por nós. Entregou-se na ceia e poucas horas depois entregou-se na cruz. É a mesma entrega, uma carnalmente, materialmente, e a outra liturgicamente.